Vamos lá aqui para mais um encontro nosso do podcast Venda 31, onde aqui a gente traz as principais dúvidas ou as principais observações que temos, né? O Jorge ele monta para a gente uma relação aí de perguntas, sempre focado num tema, para a gente tirar aí realmente aquelas dúvidas que ficam, aquelas dúvidas que acontecem durante a implantação do programa 31 nas empresas. O que é o Programa 31? É o desenvolvimento da ação que te leva a vender 30 dias de vendas em apenas um dia. E ele é focado justamente para os gestores, os donos de negócios, em especial de carros e motos, que queiram desenvolver a ação na sua empresa junto com a sua equipe e fazer essa potencialização de vendas. Aqui comigo está o Jorge, mais uma vez aqui que deve estar com as suas perguntas para me deixar em situação delicada. E se apresente, Jorge. Bom dia a todos e vamos lá, vamos com tudo. Bom dia Roberto, bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. Realmente a gente já está aí nessa caminhada, já estamos na 7ª semana de perguntas e respostas, né? E sempre com uma série de temas variados e sempre tentando tirar a maioria das dúvidas que o pessoal tem sobre o Programa 31, né? E hoje, como não poderia ser diferente, né? Eu trouxe mais um tema meio contundente, que acredito ser a dúvida de muitos que estão nos assistindo, né? Hoje, a nossa série de perguntas, Roberto, vai tratar sobre melhorias. Melhorias para você que é dono, que é gestor dos negócios de carros e motos, novos e usados, né? E também serve para outros negócios, como a gente sempre vem falando, não é somente só para carros e motos, também serve para outros negócios, então a gente pode tirar também suas dúvidas, né? E além disso, só para dizer para todo mundo que se vocês também tiverem dúvidas ao longo do nosso programa, que por favor vai escrevendo para a gente que a gente vai, na medida do possível, vai respondendo ou online ou a gente vai respondendo depois para vocês, ou pode se tornar até um tema para os próximos dias, né? Também mais uma coisa que eu gostaria de lembrar, que o Roberto está todas as terças-feiras às 7h31 com o nosso programa 31, também falando bastante sobre fazer vendas de 30 dias em um dia só, né? Mas, sem mais delongas, vamos lá, Roberto. Nosso tema de hoje, então, ele vai falar sobre dificuldades para melhorar seu negócio. Você tem dificuldades para melhorar seu negócio? Saiba em quais áreas o Programa 31 pode te ajudar a melhorar. Então a gente vai tratar vários aspectos trabalhando em volta desse tema de hoje, né? Vamos lá. Como overview, Roberto, eu gostaria que você trouxesse para a gente um pouquinho de coisas que já falamos, né? Vamos ver você pode falar um pouco para a gente onde e como o Programa 31 ajuda ou melhora, né, as diversas áreas da empresa? Ou o 31 só melhora a área comercial? Vamos lá, Jorge. O Programa 31, ele vem, né, ele foi criado, nasceu realmente de uma ação de vendas, né, focado no desenvolvimento, né, de uma ação de vendas de potencialização. Já contamos um pouco dessa história, enfim, então está muito em cima disso daí. Mas, na verdade, quando você faz esse desenvolvimento da ação 31 no seu negócio, você acaba criando diversos movimentos que precisam acontecer tudo ao mesmo tempo no negócio, né? Ou seja, você não chega de manhã, acorda lá e fala, hoje eu vou vender 30 dias em um. Hoje eu acordei com vontade de fazer isso, vou lá e faço. Não é assim que acontece, né? Então, o que você precisa fazer, ou o que o programa ele acaba te induzindo e conduzindo para você fazer, é justamente um composto, ou até aí já começa a vir muito aprendizados ou melhorias ou atualizações para os gestores, no que se tange a planejamento, a desenvolvimento de método, ao trabalho em equipe, a comunicação. Então, tudo isso são outros fatores, outros movimentos que vão acontecendo com a implantação do Programa 31. Em primeira instância, isso acaba levando as pessoas a algumas mudanças ou adequações ou uma autopercepção de alguns ajustes comportamentais, né? Independente da área. Isso aí estou falando porque você acaba trazendo pessoas de diversas áreas para atuar dentro do projeto.
Então, e no segundo aspecto, a gente acaba tendo, então, quando vai tendo a execução da ação, ela vai acabar destacando gargalos, ali algumas fissuras, falhas de processo e até, não sei se falha é a palavra certa, mas talvez ali alguma percepção nas posições das pessoas, nas posições dentro da estrutura das pessoas da empresa. Porque você destaca comportamentos que não são percebidos no dia a dia. Então, de certa forma, quando você começa a perceber todas as sutilezas que acontecem nas diversas áreas, seja comportamental, né, dos participantes, seja dos processos, dos métodos, ele acaba se tornando uma ótima ferramenta para você fazer justamente processos de melhorias nas áreas que começam a se destacar. E também nas pessoas, né, em todas as áreas, além especificamente da área de vendas. Envolve área financeira, envolve recepção. Para empresas que têm na área de serviços, de pós-vendas, envolve a área de pós-vendas também. Enfim, envolve parceiros, fornecedores. Então, eu diria que como ela é uma ação de grande impacto, né, de alavancagem rápida, não tem como não envolver a empresa inteira. E, da mesma forma, ela apresenta, ou pelo menos escancara, algumas possíveis fissuras que pode ter ali na tua empresa, né, no teu negócio. Ah, entendi. Assim, a gente selecionou uma série de perguntas, né, que estava muito relacionada. Então, essa segunda pergunta que eu vou te fazer, ela está muito condensada de muitas pessoas que tinham algumas dúvidas ou por onde eu acabei passando e me perguntavam, né? Uma das coisas que eles me perguntam muito, Roberto, é o seguinte: a ação 31 pode melhorar a integração das áreas da empresa, como você acabou de falar. Muitas empresas envolvidas, então pode melhorar a integração das áreas. Mas ele também contribui para a melhoria do clima corporativo e também contribui para a integração dessas áreas, efetivamente. Clima, integração. Olha, Isso. e Jorge, eu diria, assim, puxando agora aqui, né? Você faz as perguntas que faz eu em alguns segundos, vivenciar todas as ações que nós já fizemos. A minha resposta é sim, né? Ela ajuda bastante. Agora, por que ajuda bastante, né? O que acontece que faz isso acontecer, né? Ter essa integração, essa melhoria de clima? Vamos pensar, né? Queria levar vocês a pensar aqui no desenvolvimento da ação, né? O que o programa 31 leva, como se fosse um jogo simulando uma realidade dentro de uma outra realidade. Aonde que isso acontece? Vamos chamar até quase de um Big Brother, vamos chamar assim, né? Fazendo um paralelo, é quase um Big Brother. Você tem um jogo onde as pessoas atuam em seus papéis ou em outros papéis dentro da própria realidade da empresa, com um objetivo claro. Então, o que isso leva, o que eu quero dizer é que as pessoas se juntam em equipes para atingir um objetivo, vamos chamar assim, um objetivo comum da empresa, mas dentro de um ambiente, vou chamar assim, um pouco diferente, um ambiente de competição. E essas pessoas, elas vão estar atuando não exatamente no que elas fazem no seu dia a dia, né? Ou seja, exceto a equipe de vendas. A equipe de vendas acaba se focando mais nas vendas propriamente dito. Mas você pega outras áreas, as áreas de staff que precisam estar apoiando o evento, a ação, e elas não necessariamente vão ter as mesmas atividades que elas executam no dia a dia. E mais, elas vão estar trabalhando com pessoas ou com outras pessoas que também talvez não estejam trabalhando no seu dia a dia, né? Que não esteja acostumado. Então, tudo isso se transforma numa forma de fazer as pessoas saírem das suas zonas de conforto e se soltarem a ter comportamentos que não são visíveis no dia a dia, porque elas
como que eu vou falar? Ela está num ambiente novo, você cria um ambiente diferente, então a tendência nesse momento é que as pessoas acabem demonstrando comportamentos, virtudes, habilidades que nem ela mesma sabia. Ou seja, existem até alguns processos de autodescobrimento de algumas características pessoais. Então, tudo isso faz com que a empresa, trabalhando junto nesse ambiente, objetivo único, todo mundo integrado, equipe, se integre. E uma consequência quase natural disso daí é que esse clima melhor, porque eu começo a conhecer melhor outras pessoas. Você tem ali um jogo de objetivos, mas um jogo de ajuda entre as pessoas. Um detalhe importante, né? Um detalhe importante. Tua internet está travando um pouquinho. O detalhe importante para que tudo isso ocorra, né? Agora vamos entender. Então você tem os participantes. Para que tudo isso ocorra, é de extrema importância a gestão, o gestor que está ali, né? Eu só falo a gestão de uma forma parece assim meio abstrata, porque muito dependendo da empresa você tem o dono da empresa atuando no papel dessa gestão, né? Empresas menores estão ali nos seus primeiros passos, ou você tem um profissional, né? Um gerente, um diretor, um coordenador, dependendo da empresa, que está fazendo esse papel de gestão da empresa. Então, essa figura, ela é a figura central, que ela vai organizar todo esses recursos, vai coordenar todo esse jogo para tirar o melhor de cada um e ter todos esses benefícios que eu acabei falando, né? O que você perguntou, né? De integração e como é que você falou? De Clima, melhoria do clima. Estou vendo aqui, Eu acho que é ok. Na verdade, as pessoas. Obrigado pela presença. Drico Basílio também, obrigado aqui que está aqui, show de bola. Pessoal chegando, passando aí. Na verdade, as pessoas saem da zona de conforto, né, Roberto? Então, acho que elas acabam saindo da zona de conforto e descobrindo coisas novas, né? E isso pode contribuir para todas as coisas, né? É bem legal, porque quando as pessoas se permitem fazer vou falar, participar desse jogo, né? No fundo, você acaba fazendo um grande jogo. Um grande jogo que traz resultados para tudo. Então, quando a pessoa se permite, e aí depois teria que fazer, né? Tem que fazer para sentir todo o clima que envolve, as pessoas vão se soltando, vai pegando mais confiança. Então, vira um jogo, é um jogo com todas as regras, tudo bem coordenado, tudo bem ajustado, que vira uma grande brincadeira, não que seja uma brincadeira, mas se transforma num ambiente onde as pessoas mostram as suas melhores habilidades para atingir aquele objetivo, para conseguir aqueles prêmios, aquelas bonificações, enfim, tem toda a estrutura aí por detrás que faz isso acontecer. Bom, e dando sequência, né, a gente falou bastante das áreas aí, áreas como um todo, mas agora a gente vai focar um pouquinho na equipe de vendas, né? Então, falando de uma forma mais direcionada, né, a equipe de vendas propriamente dita, quais seriam as melhorias e benefícios que o programa 31 pode trazer para a equipe de vendas, né? E, além disso, tem algum outro ponto que você destacaria, ou mesmo que você vê, sei lá, uma contraindicação, uma objeção a ser quebrada na área comercial? Gigi, para todo o pessoal que está aqui, além quando tem o desenvolvimento da ação, né, quando está acontecendo de fato ali a ação acontecendo, você já vê lá de toda a organização, programação, desenvolvimento de equipes, enfim, tem todo um planejamento antes, como eu falei, né, você não acorda de manhã e vai lá fazer, né, e faz 30 dias naquele dia, não é assim que funciona. É um projeto, é um programa. Então, quando a ação de fato está acontecendo, o dia D, vamos chamar assim, quando as vendas começam a acontecer, ela cria um impacto interessante na equipe, que é justamente o aumento da confiança, a emoção da equipe, o engajamento da equipe. Quando eu falo equipe, eu falo, não é só vendedores, apoios, recepção, toda a estrutura que está participando do evento.
E eu acredito que por aí, só por aí, já são benefícios extras, né? Quando eu falo extras, além da venda propriamente dita, que já começa a se ter no negócio. O que normalmente ainda acontece é que o dono, o gerente, né, os gestores, até os próprios vendedores, né, durante o evento, começam a cair a ficha ou percebem de forma mais clara a força que tem essa comunicação, essa forma de comunicação direcionada e clara para aí os seus clientes, potenciais clientes, de forma bem feita. Eles percebem, vamos chamar assim, qual é o valor da sua base de clientes, das suas relações com clientes. E a importância de se fazer essa prospecção, né? Não tem outra palavra, é uma forma de prospecção. Os gestores e a equipe também adquirem justamente esses conhecimentos, uns conhecimentos extras e novos para fazer essa comunicação. Então, nós estamos falando justamente de entender um sequenciamento dos tais gatilhos mentais, ou como que eu utilizo isso. Quando você tem esse entendimento do que são, você consegue trabalhar com eles. Você não segue só uma regrinha, você consegue montar o seu próprio script, vamos chamar assim. Vocês acabam entendendo, né, como os benefícios, o que é, por exemplo, fazer a gente chama de funil de perguntas, é aprender a fazer perguntas conduzindo o cliente àquilo que você quer, ao que você precisa. Ou seja, você vira não só um tirador de pedido, você vira uma forma de consultoria que você acaba desenvolvendo. Você acaba aprendendo algumas técnicas de negociação, técnicas de contorno de objeções, enfim. Então, tem um mundo de conhecimento que você adquire que eleva a capacidade da equipe de vendas e do gestor de fazer tudo isso acontecer. Agora, você falou aí da contraindicação, Uma mas objeção ou alguma coisa que, sei lá, uma contraindicação, uma objeção que você poderia entender que ela deveria ser quebrada, né? antes disso até, agora conversando contigo, tem mais um ponto que sai até tão diretamente quando a gente fala assim da equipe de vendas, mas, por exemplo, o gestor, né, até nessa organização, nesse planejamento, ele tem que fazer uma análise do seu showroom, do seu espaço de vendas. E quando ele faz uma análise pensando que hoje, né, no meu dia a dia, passa aqui no final de semana X pessoas, por exemplo. 10, 20, 30, 50, seja lá o tamanho do seu negócio. E agora eu tenho que organizar isso daqui para receber 30 vezes mais pessoas, talvez até mais, dependendo da situação. Cara, como que eu organizo esse meu espaço? A primeira tendência é falar, pô, isso não é possível. Mas é possível. Precisa fazer algumas ajustes, entender um pouco o fluxo da loja, melhorar um pouco ali a área de movimentação, abrir espaço, coisas assim. Isso traz um benefício de você tentar ler e melhorar o seu próprio espaço de vendas, o seu showroom, a sua vitrine, seja lá como você enxerga esse seu espaço de vendas. Então, esse é super importante. Tá? É verdade. E quando a gente fala talvez da contraindicação, a única coisa que eu vejo, eu não sei se contraindicação seria a melhor palavra, mas eu chamo aí um cuidado, uma atenção que precisa ter, até por causa aí de algumas pessoas que são mais reticentes a fazer o que precisa ser feito, uma certa desconfiança, um posicionamento de tipo, poxa, isso não é para mim, algumas coisas que, mais uma vez, vão lá naqueles filtros e comportamentos que eu vou falando, que é o fazer a prospecção. Ela é, sim, uma atividade que ela demanda ali uma energia, demanda uma técnica. Então, ali, nesse momento, você começa a ter alguns tipos de desculpas ou até mentiras para não fazer o que precisa ser feito. E quando essa base, essa prospecção, ela não é bem feita, ela impacta diretamente no resultado do seu negócio. Aí realmente não acontece. Então, isso é um cuidado, porque você está com um investimento sendo feito, uma organização sendo feita, e se esse detalhe não for bem feito, ele pode prejudicar a atuação.
Realmente o que você tem comentado é a pura realidade. O que a gente vê na maioria dos showrooms que a gente passa, a maioria dos locais, não é que eles não gostariam de fazer a prospecção. É que prospecção dá trabalho, é que prospecção é uma coisa que você tem que estar preparado, tem que estar com tudo na sua cabeça de uma forma organizada para fazer, né? Então, às vezes, isso acaba prejudicando o dia a dia, né? Então, isso também pode, se não bem ajustado, ele pode prejudicar também a ação, entendi. Acho que é isso mesmo, né? Concordo. Seguindo um pouco ainda a linha comercial, mas agora aprofundando nas áreas comerciais, né? Vamos falar um pouquinho mais agora da área de marketing e mídias sociais. Na área de marketing e mídias sociais, você vê algum impacto ou alguma melhoria? O 31? Eu acho que quando a gente fala de marketing, de mídias sociais, acho que o impacto nelas vem antes até do que na própria equipe de vendas. Elas são aí talvez a primeira área de impacto. Por quê? Porque ela faz parte não somente do dia D da ação, mas ela faz parte do planejamento, ela faz parte da organização e preparação do evento. Então, ali é o primeiro lugar que você começa a utilizar os conhecimentos da comunicação mais direcionada, né? Do marketing de resultado. Não só um marketing de exposição, um marketing pelo marketing, mas um marketing de resultado. Ou seja, quanto eu coloco de dinheiro de um lado e quanto eu tenho de retorno do outro. Então, isso é um marketing. Você fala o seguinte, aqui, se eu ponho 10 de um lado, tem que sair pelo menos 11 do outro, né? de retorno. E aí, com todas essas ferramentas da comunicação, né, e eu volto lá nos tais dos gatilhos, onde você organiza ali como você vai começar a fazer os scripts da sua propaganda, o layout da sua propaganda, o que você coloca, quais são as palavras, a forma de se apresentar, o conteúdo da apresentação. Então, isso aí já está começando antes. Então, elas são as primeiras a serem impactadas por isso. Então, ali já é onde acontece a primeira virada. E agora, quando falando um pouco do marketing digital, sendo aí um pouco mais direcionado, embora eu vou falar o seguinte, marketing digital que eu tenho visto, né, e quando eu converso com as pessoas estão pensando muito quase que num processo de substituição, como se a televisão, o rádio, o panfleto não valesse mais a pena. Na minha opinião, a minha aí, cada um vai ter a sua, né? Não é isso. O marketing digital é mais um canal de comunicação. É mais um canal. Então, você não vai deixar de fazer seu marketing raro, se você já faz na TV, e todo o conteúdo vai te ajudar você a melhorar essas formas de comunicação. Mas indo para o marketing digital, propriamente dito, eu acho que tem 2 pontos que eu queria destacar. Eu acho que ajuda a ter uma visão, uma percepção, uma visão diferente de todo esse processo. O primeiro é o seguinte, é entender que precisa investir nesse canal. Não é, eu sempre gosto de brincar aqui, não é colocar um postzinho, não é colocar uma imagenzinha, um videozinho legal, fazer uma brincadeira. Legal, isso traz curtidazinha, traz lá os views, show de bola, não é que tá errado isso daí. Eu só acho que tem que ser um pouco mais estruturado e com um pouco mais de estratégia esse tipo de ação, esse tipo aí de desenvolvimento dessa ação. Então, precisa investir. Ponto positivo isso daí. Eu vejo que as pessoas, né, as empresas, né, começaram, e aqui eu quero ser bem direcionado para o segmento de carros e motos, começam a investir. Começam a investir nesse canal. Quando eu falo começam, óbvio que isso vem aí de alguns poucos anos para cá. Mas você percebe que ainda existe ali uma certa reticência em fazer esse investimento, não tem muita confiança do que vai vir, do que não vai vir. Mas o ponto positivo começam a investir. Muito abaixo do que poderiam, com muito menos retorno do que poderiam ter. Porque aí vem o segundo ponto. Faltam as estratégias por trás, falta uma estruturação desse marketing por trás.
E tem o segundo ponto, né, que vem dessa estratégia, que é você se beneficiar das métricas que essas plataformas de marketing digital te proporcionam. Ou seja, é você trabalhar com os números, né, ver as engrenagenzinhas funcionando e fazer isso. E isso deixar claro para você aonde você precisa melhorar. Cara, e as ferramentas se entregam tudo isso daí. Basta você, tá, olhar ali com um pouco de um raciocínio, um pouco de aprendizagem, um entendimento ali do que são aquelas métricas. Você consegue entender desde lá das suas taxas de conversão de prospecção, até como está o seu site, como está aí ali a qualidade da sua página, se as pessoas estão indo, se não estão indo, tem um monte de coisa que dá para ver. E com alguma matemática simples, com os seus investimentos, você consegue ter claro qual que é o retorno desse seu investimento. Você consegue calcular até qual é o custo, a gente chama, né, o custo de aquisição do seu cliente, para saber se a tua ação está dando lucro ou prejuízo. Mas tem que ter esse momento de análise. Então, acho que aí são os principais pontos quando você fala aí de marketing digital, que pode ajudar ou pode melhorar como você enxerga o seu dia a dia de atuação com essas atividades. Né? Isso muda. Depois muda. Você fala, pô, não tinha visto isso, não tinha pensado naquilo. Aí é um processo de aprendizagem, né? Não acaba nunca. Isso vai toda hora crescendo. Entendi. Maravilha. Eu acho que foi bem, bem esclarecedor. Mas eu acho o seguinte, que até agora você ficou muito na sua praia, na área comercial, marketing, né? Vamos mudar um pouquinho o rumo dessa prosa. Vamos mudar um pouquinho. Mudando de área agora, vamos falar um pouquinho da área financeira. Você acha que na área financeira tem algum impacto ou melhoria que você enxerga que o Projeto 31 pode trazer? Área financeira. Bom, quando você fala de área financeira, eu começo a enxergar, na verdade, uma área financeira é um negócio gigante, né? Uma área, né, que tem... Ela é muito ampla para a gente falar assim, para a gente poder aprofundar tanto aqui hoje. Mas eu vou dividir, né, pensando aqui, dividir em dois pedaços, vamos falar assim. Um é um pedaço, vamos chamar assim, dos processos dentro de uma área financeira. Então, quando você faz uma ação onde você vende 30 dias em apenas um, vai impactar na área financeira, vai impactar nos seus processos. Porque você tem lá a emissão de notas fiscais, você tem as cobranças, você tem, sei lá, as verificações de documentos, então vai impactar recebimentos, enfim. N situações que são decorrentes dessa ação. Não, vai impactar? Vai. O que ela vai fazer? Ela vai começar a destacar, mostrar para você pontos de melhoria do seu negócio. Aonde você pode melhorar? Então, talvez comece a destacar a necessidade de melhores ferramentas, de melhoria de alguns processos, ou desburocratizar algum processo. Você pode ter a necessidade de, talvez até de trazer pessoas com mais conhecimentos ou novas habilidades do seu negócio. Então, sobre a área do processo, dos métodos, acho que aí ela já traz esse benefício, ou pelo menos essa visualização do que precisa ser feito. Aí, dentro da área financeira, eu vou agora no outro lado, que é resultados financeiros. Né? Será que tem aí algum tipo de benefício? Cara, quando você faz uma ação dessa, você vende 2 meses, vamos chamar assim, ou muito próximo a isso, em apenas um mês. Ou seja, na minha cabeça, um dos seus maiores benefícios é a entrada de caixa. Você antecipa um recebimento seu, você potencializa, ou seja, você tem uma entrada de caixa no seu negócio muito positivo. Isso salva, às vezes, empresas em alguma situação mais delicada. Não tem empresa que faz aí, como a gente fala no linguajar, né? Queima o produto para poder fazer caixa. Essa é uma ação que você faz caixa sem queimar o produto. Claro, você também tem algumas despesas, alguns custos que são proporcionais a esse tipo. Por exemplo, comissões que você paga, né? Alguns tipos de situações que precisam.
Mas guardado ali, ó, como eu falei, na parte do planejamento, o resultado final é que num curto espaço de tempo você tem uma entrada, uma liquidez no seu negócio que ajuda muito a empresa. Então eu consigo enxergar esses benefícios dentro aí dessa área não tão de vendas, né, mas que ela vai ser uma consequência da ação bem feita lá da área de vendas. E que ela participa como um todo, né, também. Ah, legal. Então eu vi que realmente ele também melhora o aspecto financeiro, alguns aspectos da área financeira da empresa, né? Então, assim, alguns aspectos eles têm melhoria, outros permanecem e só precisam de agregar alguns pontos, mas na grande maioria ele melhora, né? Outra coisa, Roberto, que a gente tem falado bastante, né? Isso é um aspecto que a gente amplamente tem discutido aqui nas nossas lives, foi falado nas lives anteriores, né? Nos nossos podcasts anteriores, né? Foi sobre base de dados. E aí, mas mais uma vez eu gostaria de tocar nesse assunto, né? Eu gostaria de saber de você se o 31 melhora a captação de clientes ou a manutenção dos próprios clientes. Ou, ainda assim, as duas coisas acontecem. E como elas acontecem? Tá? Então, a gente sempre aborda muito de ter base de clientes, de ter ela organizada e tal, mas eu gostaria agora de saber, nesses aspectos, o que poderia melhorar. A captação, a manutenção, ou as duas coisas, e como elas acontecem. Dentro do desenvolvimento dessa ação, essa é talvez um dos fatores que mais impactam nos resultados, né, do programa 31. A gente trabalha muito como trabalhar esse pilar do negócio. Então, quando você fala de base de dados, tudo vem de como você como empresa, né, vem construindo e se relacionando com os seus clientes, a sua história. Lógico, mas a minha empresa é nova. Ok, mas continuo falando. Como você está se construindo, organizando e se relacionando com essa sua base de dados? Vamos partir desse princípio. Se a sua empresa começou hoje, ou ela já tem 30 anos, a construção vem disso daí. Como está a sua relação da base de dados? Então, eu acho que o maior ponto de melhoria, ou até o legado que fica depois de uma ação do 31 no seu negócio, é que é justamente isso. Indo para a ponta de aumento da base de dados. A própria mídia, o próprio desenvolvimento daquela ação que eu falei ali, que no nosso caso ela é muito focado no marketing quase de guerrilha, a gente não tem ações de marketing que são explosivas, né? TV, rádio, a gente trabalha mais o marketing digital direcionado. Então, ali você já começa a trazer mais clientes interessados para o seu negócio. E dentro desse negócio, quando a gente fala do marketing digital, não pode esquecer dos conceitos tradicionais de marketing. Quais são os conceitos tradicionais de marketing? Você conhece seu cliente? Você tem claro quem é o seu cliente? Qual que é o perfil do cliente que te traz resultado? Ou pelo menos, né, que seja a maior parte do seu negócio. Você não consegue controlar, mas você consegue direcionar esse tipo aí de ação. Então, se você fez esse trabalho de base e utiliza o marketing digital baseado nesse seu perfil, né? Se fala avatar, se fala persona, se fala, enfim, tem alguns nomes para essas características do seu cliente, fatalmente você começa a crescer a sua base da sua base de clientes por causa desse marketing. Mas mais do que isso, você não só traz mais clientes, você traz clientes que estejam mais propensos a comprar de você. Mesmo que não seja agora, ele vai comprar logo ali na frente, porque ele é o seu público-alvo. Então, você começa a crescer a sua base ou a encher o seu copo de clientes com clientes mais direcionados ou que mais te interessam. A gente tem outros aprendizados aí no meio, classificação de clientes, enfim, aí são outros assuntos. Mas ela faz isso daí.
Ao mesmo tempo, você começa, então, a colocar clientes mais direcionados para dentro do seu negócio, você começa, ao mesmo tempo, a levar pessoas, a purificar as pessoas que estão na sua base. Então, você começa a enxergar mais pessoas certas e, obviamente, as pessoas que não te interessam começam a cair para fora. E aí vem a segunda parte. Como que eu purifico essa base de clientes? A própria prospecção faz isso. Porque você começa a ligar, você começa a conversar com as pessoas. Então, ali você tem... Cara, se é uma empresa, por exemplo, uma empresa já mais tradicional, já tem mais algum tempo de estrada. As pessoas se mudam. Infelizmente, as pessoas morrem. As pessoas perdem, né, ou trocam os seus contatos. Então, tudo isso são formas ou são informações que você precisa ter para melhorar a sua base de dados. E como você faz isso? Buscando os clientes, conversando com eles. Por isso que eu falo, qual relacionamento você está tendo com o seu cliente? O quão atualizada está a sua base de dados? Até que eu falei aqui agora da situação das informações de contato, se você começa a perceber, ou se você nunca fez uma atualização, um tipo de higienização na sua base de dados, você vai precisar ir atrás de ferramentas que vão te ajudar a fazer essa atualização, esse saneamento da sua base de dados. Então, enfim, eu acredito que essas são as melhorias que devem acontecer, os benefícios. Um detalhe que eu quero acrescentar, nós estamos falando muito de base de dados, isso a gente tem sentido nos últimos tempos, que os empresários, os donos do negócio, estão aí meio assustados, meio aí reticentes, e não sem razão, com a tal da LGPD. Agora está todo mundo a risco com isso daí. Tá certo em estar a risco mesmo, tá certo em estar cuidadoso, porque como tem abusos de todos os lados, você pode estar incorrendo em algum risco maior aí. A fiscalização ficou maior, as cobranças, os controles e as multas, quando tem também, não são baratas. Mas aqui eu quero deixar vamos chamar assim, um ponto aí de conforto, se eu posso falar assim. No caso dessas ações, o que normalmente, ou uma grande parte da ação, você vai trabalhar com os seus próprios clientes. Ou seja, de certa forma, e volto lá no início, se você tem um relacionamento com o cliente, eu diria que esse risco ele diminui muito. E dentro do próprio processo, você já consegue, então, apegar essa autorização de relacionamento. Né? Na verdade, a LGPD, o resumo é mais ou menos isso, né? O cliente precisa autorizar a você a ficar se comunicando com ele. Em resumo, muito grossamente falando, é isso. Então, dentro desse processo da prospecção, você pode até começar a atualizar a sua base de dados sobre esse espectro. E quando você faz a captação do cliente novo, quando você vai buscar as ferramentas do marketing digital, já te proporcionam a ter essa autorização feita. Pode ver, sempre que você acessa um site, uma plataforma, não aparece lá, esse site contém cookies, aceite, não sei. Sim, aparece. Aquilo ali é uma autorização que você dá que a pessoa pode entrar em contato com você, para mandar um e-mail, para fazer um contato, coisas nesse sentido. Então, esse trabalho todo, ele vai criando toda essa melhoria. Você viu? Eu falei de trazer cliente certo, falei de você atualizar a sua base, fazer um saneamento da sua base, inclusive se atualizando nas bases da LGPD. Você descobriu mais um aspecto que o 31 pode auxiliar, né? Porque a gente vai pegar uma grande massa de clientes e isso pode auxiliar a fazer isso de uma forma mais ágil, né? Se ela já não foi feita, mas de uma forma mais ágil, né? Eu acho bem interessante isso. Esse ponto de vista eu acho bem interessante. É um ponto de vista que ainda a gente não tinha falado para todo mundo nas outras bate-papos que a gente fez. Verdade. Então, acho que dessa vez a gente conseguiu também trazer esse aspecto da lei LGPD, que é super importante, sim, do jeito que você comentou. Estão se travando de desenvolver ações, porque estão com, mas e agora? E se o cliente...
Tá certo, a É preocupação verdade. não é procedente, não estou dizendo que ela é improcedente, não. Mas acho que também já está criando um fantasma que as pessoas não querem fazer mais nada. E, na verdade, você tem a sua, normalmente, né, a gente vê isso, o vendedor que tem lá o contato do cliente no celular e manda mensagem. E você, empresa, por que você não faz isso? Ah, é porque é a lei LGPD. Mas o cliente é teu. Ele já comprou, provavelmente, já comprou, já acessou. Então, existe. Não vamos ser hipócritas. Existe. Mas ele é muito minimizado, porque ele já tem um certo relacionamento com você. Ele já disponibilizou os dados dele para você. Então, o que você precisa fazer é dar o próximo passo e dentro da comunicação, da forma da comunicação, pegar, né, ou ter essa autorização extra para conversar com ele. Muito bom. Você vê que o papo está tão bom e fluindo, né? Que a gente já está avançando do tempo, então vamos dar uma acelerada aqui Caramba, para a gente não. verdade. Verdade. Vamos para a nossa penúltima pergunta aqui, né? Não menos importante, mas acredito que fundamental no projeto, né, 31. No pós-evento, o que a ação, o projeto 31 pode melhorar? E mais ainda, mais se aprofundando, ela pode deixar um legado? Olha, certamente, né, deixam vários. Aqui já fomos passando nossa conversa, já fomos falando aqui de diversos legados, Sim. mas vamos dar uma concentrada aqui. Bom, vamos começar do seguinte, como eu sempre digo, né? O que o programa 31 busca fazer no negócio? Qual que é a promessa, vamos chamar assim, né? Qual que é o objetivo que nós traçamos? Ajudar os donos, as donas, os gestores, né? Seja ali dependendo da empresa, o gerente, o diretor, enfim, os gestores, as gestoras, a fazer 30 dias de vendas em apenas um dia. Esse é o quadrado, vamos chamar assim. É aqui que a gente foca, é aqui que todo o programa busca. Mas como eu já vinha falando, para você fazer tudo isso daí, você não acorda de manhã, vai lá e faz. Você tem que planejar, você mexe com outras áreas, mexe com outras pessoas, ou seja, você tem N engrenagens que acabam circulando para fazer isso acontecer. Então, essas engrenagens, provavelmente, muitas delas precisam ser ajustadas. Por exemplo, aparece ali os gargalos, as fissuras, as rupturas. Então, muitas delas precisam ser ajustadas. E o que acontece? Conforme você vai executando o programa, muito dessas engrenagens elas já são ajustadas durante o processo propriamente dito, sobre a execução, ou, na pior das hipóteses, ela se destaca para que você possa fazer o ajuste depois, fazer a correção depois, enfim. Tudo isso daí acho que já são aí alguns benefícios. Mas o que me chama mais atenção como legado, ou quando fica o pós-ação, é justamente a energia da equipe, principalmente quando atinge os objetivos, né? Quando bate as metas. Ou seja, de uma forma geral, a percepção otimista, mesmo se você não bate, né? Você tem ali N fatores, que nós já falamos antes, você pode, pelo menos num primeiro momento, você não faça, mas se você cria ali o caminho para atingir, mas a concepção de que, poxa, funciona fazer dessa forma, traz resultados. Nós já tivemos situações que, por N razões, não se atingiu o resultado. Mas nem por isso o dono ficou chateado. Falou, cara, embora não tenha atingido, foi muito melhor do que é normalmente. Então, valeu a pena. A equipe está diferente, a equipe está motivada, está engajada. Já estão me perguntando quando vai ter a próxima. Então, cara, esse legado, essa interpretação de, poxa, funciona, é bem interessante. Para a gestão, indo mais diretamente para a gestão, o foco é que esse programa precisa também fortalecer, ajuda a fortalecer e a identificar alguns talentos escondidos dentro da empresa. Ou, até o inverso, aqueles seus colaboradores que estão ali apenas marcando ponto. Então, ele traz justamente essa percepção, lembra, eu sempre falo dos métodos, dos processos e das pessoas.
Então, ali também ele vai ajudar a você identificar. Às vezes a pessoa até não tem um desempenho muito bom porque ele está na área errada. Só isso. É só mudar ele da posição. Tivemos já situações como essa. As pessoas ficam ali mal posicionadas e com essa ação você consegue, então, descobrir essas potencialidades, essas habilidades e a própria pessoa e você, então, melhorar também a sua estrutura pós-evento, vamos chamar assim. Enfim, você resolve a situação de um lado, né? Você tem as vendas e você tem vários outros, me fugiu a palavra, vários outros desdobramentos que vêm para melhoria dos seus processos e para melhoria ou melhor desenvolvimento das pessoas que atuam com você. Então, para um gestor, é tudo o que ele quer, ou pelo menos tudo o que deveria querer, né, para facilitar a vida dele. Não, eu acho que é verdade mesmo. Eu acho que alguns pontos ficam bem aparentes, né? Ficam bem escancarados, né? Conforme você vai fazendo essa ação, a gente percebe que realmente alguns pontos eles ficam, e se bem trabalhado o pós-evento, ele continua com isso escancarado, e você pode fazer essas mudanças de posição. Realmente isso acontece e a gente já viu na prática isso acontecer. É isso mesmo. Muito bom. Eu até estava falando ali das equipes de vendas que ficam motivadas, que ficam energizadas quando nós vamos fazer. Até tem uma outra ficha, né? Agora falando, tem uma outra ficha que cai. E cai para a gestão, para o vendedor ali, mas principalmente para a gestão. A sua equipe de vendas é uma equipe que vai para cima? Agora que ela aprendeu, ou pelo menos entendeu a força da base de dados, a força da relação com o cliente, a força de conversar com o cliente, ela vai continuar fazendo? Ou vai ser aquela equipe que vai ficar ali reclamando que, poxa, nem tem propaganda na empresa, os clientes não entram aqui. Tem isso também, tem esse lado perverso do negócio. Quando vai ser a próxima ação, né? Exato. Quando vai ser a próxima ação? Mas a pessoa não tem a capacidade de pegar, está sendo assim, bem operação, de pegar o telefone e ligar para o cliente. Parece que vai cair a mão do dedo. Então, fica aí um meio... Essa também é um ponto que precisa, essa ficha precisa cair. Essa é a força da relação com o cliente. Se você não usa a seu favor, alguém vai usar no seu lugar, pode ter certeza. Bom, maravilha, Roberto. Vamos então caminhar para o final. A última, para a gente fechar tudo isso que a gente falou, né? Eu acho que você já comentou muitos aspectos, né? E para a gente finalizar, o que um dono, um gestor do negócio pode esperar? Assim, o que você poderia acrescentar, né? Porque na verdade você já falou de muitos aspectos de melhoria. O que você poderia acrescentar, e para a gente finalizar, que um gestor ou um dono de negócio pode esperar do 31? Olha, acho que somente ainda até, acho que isso complementa um pouco a sua pergunta anterior. O que eu complementaria, pensando um pouco aí na cabeça do dono aí da loja, do seu negócio, da sua loja de carros e motos, ou qualquer outro negócio que venha dessa visão mais de varejo, essa visão de atender relacionamento com o cliente. Uma coisa que acho que traz muito que as pessoas falam é o aumento da visibilidade do negócio. Cara, você tem ali, num curto espaço de tempo, caramba, o que está acontecendo nessa empresa? Principalmente se a sua empresa é, por exemplo, uma franqueada de uma marca. Você se destaca, né? Você vende ali seu XXXX, naquele final de semana você vende 30X, aliás, você vende 30X, que corresponde a 2 meses em um, então você aumenta a sua visibilidade. Se você não faz parte, né, se você não é franqueado, no seu cluster ali de venda, no seu mercado, você também vai se destacar. Pô, o que esse cara fez? O que aconteceu? Ou seja, você começa a ter como consequência aquele olhar meio desconfiado ali dos concorrentes. Aquele olhar do tipo, como que ele fez isso? E aí vem o negócio. Vão querer te copiar. Vão querer te copiar. Mas e aí vem a grande sacada, né? Ou armadilha, ou o pulo do gato. Na verdade, a única coisa que o concorrente vê é
provavelmente a sua campanha de marketing digital, que ela é feita praticamente na data do evento, então ela tem um tiro muito rápido, e ver o resultado da ação. Mas se ele não tem todas as bases, a construção do negócio que foi feita, ele vai copiar, mas ele não vai ter os resultados, ou não terão os mesmos resultados que você, porque ele não tem as bases. Então, visibilidade e, vamos chamar assim, o crescimento ou um avanço sobre a concorrência. E como a gente já falou, eu gosto sempre de falar pelo lado financeiro da cena, a gente fala em vendas, mas o negócio vive de dar lucro. O negócio vive de dar lucro. Você pode vender 10 milhões. Se você tiver custo de 11 milhões, você vai quebrar o seu negócio. Resumo da obra. Então, a gente fala de lucro e caixa. A empresa vive para isso, para gerar lucro, para ter caixa. Então, esse eu acho que é o outro benefício aí, pelo olhar muito seco do dono do negócio. Ele tem a entrada antecipada de faturamento. Ele facilita o seu fluxo de caixa. Ele potencializa os resultados nos meses, porque você pode fazer mais de uma vez, não quer dizer fazer todo mês, nem toda semana, mas você pode fazer algumas vezes no ano, que no final do ano você fez talvez 1 ano e meio e isso é mais resultado para o negócio. Enfim, aí para a gente fechar, acho que eu vou fechando por aqui, pelo menos eu consigo trazer de bate-ponto, assim, conversando com você. E esse negócio de caixa, isso muitas vezes salva a empresa, já comentei aqui no nosso bate-papo. Tem vamos queimar o produto que eu preciso pagar as contas XYZ hoje. A gente vê acontecer todo dia, nos mais variados segmentos. Né? Vamos queimar, e aí começa aquele desespero da promoção. Aí vem todo um desenrolar de outras coisas. Mas o famoso vamos queimar o estoque para fazer caixa, isso acontece toda hora. É uma estratégia financeira, pode ser feita, mas se ela é feita apenas com o objetivo de cobrir caixa, os teus dias podem estar contados. Bom, Roberto, muito bom. Acho que o dia de hoje foi, assim, foi muito esclarecedor, né? Eu acredito que hoje deu para a gente ter um panorama geral de como o programa 31 pode mudar o negócio e pode mudar as empresas, né? E eu acho que, assim, o que eu tenho para dizer hoje, deixar como mensagem, assim, você, gestor, dono do seu negócio, não deixa para depois a decisão de mudar, né? Não deixa para depois. Acho que você pode fazer essas melhorias hoje no seu negócio. E depois você pode fazer os 30 dias de vendas em um, no seu negócio de carros e motos. E em outros negócios, né? E também, Roberto, só para comentar com o nosso público, né? Nas próximas semanas continuaremos falando em como fazer isso, em como melhorar o seu negócio. E também a gente, como o Roberto já comentou em outra live, nós vamos ter uma rodada de gestores. Gestores e donos falando um pouco e dando um depoimento como isso realmente aconteceu na vida deles, né? No negócio deles, né? E assim, como para a gente finalizar, eu espero que vocês estejam gostando bastante do assunto que a gente tem tratado aqui, dos temas, mas continue nos enviando, né? Deixe um joinha, continue nos enviando temas, perguntas, que a gente faz questão de responder para vocês e transformar em novos programas, em outros temas para frente. E também pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais e assistirem o programa de terça-feira, às 7h31 da noite, com o Roberto, e também as novidades que acontecerão nas próximas semanas aí. E aí a gente, ao longo do tempo, vamos comentando com vocês. Obrigado e um abraço. E o Roberto fica com as considerações finais aí. Não, pessoal, é isso daí. Agradecer o tempo de cada um. A gente sabe que o tempo é valioso. A gente sempre gosta de trabalhar numa média de meia hora, 40 minutos. O assunto vai rolando, a gente extrapola um pouco, mas é com o objetivo de trazer realmente o máximo aí de conteúdo para vocês. Então, se valeu a pena, estão entendendo que esse conteúdo tem valor, deixa o seu ok, compartilhe com as pessoas para que possa trazer cada vez mais donos de negócio que possam potencializar os resultados da sua empresa através das vendas explosivas no seu negócio. Estou vendo aqui várias pessoas passaram por aqui hoje, estou vendo até de outros segmentos, estou vendo aqui controle remoto.
essa ação, ela pode ser, a gente acaba falando muito de carros e motos, que foi a origem, então a gente traz isso aí, mas a gente já tem, como até conversamos, desenvolvido para outros segmentos. Já falamos de academias, né, já falamos aí de planos de saúde, já falamos de consórcio, enfim. São outras atividades que dá para se fazer a mesma coisa. O foco é, se você tem uma estrutura direcionada para vendas, a gente pode, né, você, a gente fala a gente, é o programa, você pode aplicar no seu negócio e fazer 30 dias de vendas no seu negócio. Mais uma vez, obrigado. Sem mais delongas, ótimo final de semana, ótimas vendas, ótimos negócios e vamos caminhar para o 31. Um abraço. Um abraço, Roberto. Um abraço. Valeu.